Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse nas séries todas que a gente já fez de conversa sobre a natureza humana dos últimos 5 anos, acesse quemsomosnós.com.br e aí você escolhe a plataforma de áudio ou de vídeo que você prefere. Hoje nós vamos continuar a série sobre os grandes filmes do cinema ocidental. Eu sou um fã incondicional desse filme e estou muito feliz em poder fazer um programa sobre ele. É o clássico Blade Runner. Para falar sobre ele, o jornalista e escritor Ronaldo Bressani. Quem é você? Me avisaram que você fazia essa pergunta. E aí eu já... Você já pensou? É claro que eu fiquei pensando e falei, não vou ter uma resposta, né? Quem sou eu? Acho que todo mundo devia fazer essa pergunta todo dia de manhã, né? Até para ter certeza de que existe, né? Daí você não levanta. Talvez você prefira voltar a dormir, né? Mas eu acho que eu sou a primeira coisa que eu sou um leitor, né? Então, o que quer dizer que até os 5 anos de idade eu acho que eu não existia, né? Até os 3 anos, né, quando eu comecei a ler. Eu acho que eu sou um leitor, eu gosto de ler. Acho que isso é a base de tudo, porque eu realmente tenho uma dependência de ler coisas, assim. Eu sou uma pessoa que tá tomando banho e fica lendo os rótulos dos shampoos, né? Nunca tive problema de almoçar sozinho. Sempre vejo as pessoas, coitada, a pessoa está almoçando sozinha lá. Para mim, almoçar sozinho é uma glória, eu posso ler um livro ali, né? Muitas vezes você vai almoçar sozinho com alguém e fica escutando coisas e fica triste ali, né? Nem preciso ficar olhando o celular o tempo todo para ter alguma coisa, a não ser se seja uma informação, né? Então acho que eu sou primeiro um leitor e acho que ser leitor me levou a outras coisas, claro, tem a ver com a palavra, né? Então acho que eu comecei a escrever lá por volta da adolescência, né? Poesia e depois alguns contos, né? Depois eu acabei me envolvendo com publicidade, depois virei jornalista. Depois de ser jornalista virei tradutor, comecei a traduzir livros do espanhol, do inglês. Comecei a editar alguns livros, editei revistas também. Trabalhei também com assessoria de imprensa, então acho que tudo que passa pela palavra, assim, eu tenho feito. Fiz roteiro de quadrinhos, né? Dentro da literatura eu escrevi todos os gêneros possíveis, né? Dentro da ficção, né? Não ficção ainda não tem nenhum livro, né? Mas eu pretendo um dia juntar as coisas que eu escrevi em imprensa para fazer um livro. E gosto de dar aula. Isso é outra coisa uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que fosse curtir, assim, ser professor. Nunca. Quem é um louco que sonha em ser professor, né? Bom, eu fui, né? Pois é, mas sonhar, assim, um grande sonho da sua vida. Eu queria tanto ser professor. Não, né? Professor, é engraçado. Eu não tive grandes professores até os 18 anos. Depois eu até tive, assim. Mas não é gerar uma professor é quase um alvo, né? É quase um alvo. Eu lembro de uma professora de filosofia que a gente fazia muito bullying nela, tadinha. Uma vez ela foi alvo de bolinhas de papel, assim, tadinha. É um dos meus arrependimentos que eu tenho da minha vida. Se é que ela está viva ainda. Mas assim, professor era uma coisa que você não aspirava a ser. Você aspira a ser astronauta, você aspira a ser, sei lá, o Messi, né? Mas se alguém que, né, é quase como se fosse um alvo ali, né? Quase como se fosse um buraco também, né? Muitas vezes acho que professores conseguem subverter essa ideia de ser um alvo e de estar ali sob o escrutínio do público e devolve para esse público esse alvo, né, de uma maneira como se fosse um escudo, né? De alvo eles transformam em escudo até para aquelas próprias pessoas que estão ali. Elas podem, né, serem escudadas por esse sujeito ali e aí com isso, né, fugirem da chuva da escuridão e da ignorância, né, e aprender alguma coisa, né.
Mas eu não sei se isso é passado sempre, assim, eu tenho a impressão que não, né? Não sei se é passado desde sempre para as crianças, depois para os adolescentes e tal. Mas é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, né? Ultimamente eu já dei aula de jornalismo, né? De jornalismo literário. E ultimamente tenho dado aula de ficção, né? Especialmente de contos, né? Que é uma coisa que eu escrevi bastante, né? E é engraçado porque muitas vezes eu saio de uma aula, assim, nas minhas aulas são... eu dou exercícios e muitas vezes os alunos me trazem depois os textos que eles escreveram em casa, criativa, né? Essas coisas. Isso. Né? E muitas vezes eu tenho mais felicidade mesmo, mais alegria de ver um texto que um aluno traz e fala, putz, olha só, ele cresceu aqui, sabe? Ele começou a fazer um negócio que ele não fazia antes, ele sacou uma coisa que ele não sacava, ele foi genial aqui nisso. Para mim, me dá mais satisfação do que quando eu publico um texto no jornal, numa revista. Livro não, né? Porque livro realmente demora tanto tempo para você fazer que é quase incomparável, né? Mas muitas vezes é uma satisfação maior, assim, quando você vê um aluno crescendo, sabe? Criando coisas legais, assim, que talvez nem você tenha dado, assim. Ele pegou sozinho mesmo. Mas é muito mais legal do que... Às vezes você não sabe quem que tá lendo as coisas que você escreve na imprensa, né? Bom, hoje em dia quase não existe imprensa, né? Então... Como imprensa, não, mas existe, né, em plataformas e meios muito diferentes e tal, né? Tem todo tipo de imprensa, assim. Todo mundo é uma imprensa hoje, né? Mas e eu acho que até a função do professor aí, como editor também, né? E como curador, né? É um pouco de curar esse conhecimento, sabe? De curar até no sentido xamânico, né? Uhum. Porque, assim, ó, uma coisa que eu sempre fiz como jornalista, assim, né? É muito fácil você sempre se jogar como polêmico, ou como alguém que vai provocar coisas ali, criticando obras já criadas, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você pegar, sei lá, um escritor vamos pensar um escritor que eu não gosto, Paulo Coelho, né? Como escritor eu não gosto dele. Gosto até dele como provocador, assim, mas como escritor não. É muito mais fácil você pegar e abrir 2 páginas para falar mal do Paulo Coelho, né? Numa revista, num jornal e tal. Olha só que horror isso aqui, né? Isso é fácil, eu acho muito fácil fazer isso. Agora, você de repente pegar um cara que ninguém tá falando, né? E ninguém nunca ouviu falar dele direito, assim, né? E falar dele, eu acho que é mais interessante, sabe? Você fala, olha, tá todo mundo falando disso aqui, mas isso aqui... Até porque quando alguém pega um cara como o Paulo Coelho para meter o pau, é porque na verdade está usando É uma escada. Está usando ele, que é famoso, que exatamente. É reconhecido mundialmente, que você pode gostar ou não especificamente, mas sim. É inegável o reconhecimento dele mundial, para o cara se projetar. Sim, é um tipo de covardia fazer exatamente, isso. Eu acho. Não, eu não digo nem o Paulo Coelho, pode ser qualquer outro autor, ou uma pessoa não tão conhecida. Mas eu sempre achei isso meio medíocre do jornalismo, sabe? De você ocupar um espaço, você matar árvore, né? Você está matando árvore, né? Para ficar falando mal de alguém ou criticar, falando, não, mas e essa coisa que ninguém está falando aqui? Vamos falar dessa coisa que é legal. Isso é uma coisa que eu sempre me propus desde sempre no jornalismo, né? Eu trabalhei, sei lá, eu fiz quase tudo dentro do jornalismo, menos cobrir economia, porque eu não sei nada de números. Mas eu escrevi sobre ciência, fiz muitos perfis de muita gente, muitas reportagens. Mas se eu pegar vamos dizer, uma editoria específica, eu fiquei muito mais em comportamento e cultura, né? E eu sempre falei, bom, quem que são as pessoas que estão fazendo coisas legais, diferentes, mas que ninguém está falando delas? Quem são os autores aí que estão criando coisas, mas eles não estão nas capas dos jornais, das revistas? Então eu sempre procurei ir para o lado Z, assim, sabe? Então acho que nesse sentido o curador, o editor, o professor faz esse percurso do olhar pro leitor também. Ele é um super leitor. Fala, olha, tá todo mundo olhando para lá, mas se você olhar para cá, né? Você pode ver coisas que você não estava esperando, né? Você chegou, assim, no teu interesse para livros, vou chamar de ficção científica, tá bom? Uhum. É meio amplo, é um pouco bobo às vezes, mas
quando você chegou, você se interessou por isso especificamente? Não? Ou isso é só parte das coisas que você se interessou? Porque a gente vai chegar uma hora para falar sobre o conto, né, do Philip K. Dick, que é o das ovelhas, né? Uhum. E, sei lá, que chegou no Blade Runner, né? Uhum. Você tem, em algum momento isso passou para você a ser uma coisa importante ou foi um detalhe? Não, isso é uma coisa bem importante. Acho que como todo nerd, né, que passava grande parte da sua vida, em vez de estar numa quadra esportiva ou correndo atrás das garotas, ou numa banda e tal, né, eu estava em uma biblioteca, eu estava lendo, né, e claro, né, os nerds acabam escolhendo gêneros, né, isso é uma coisa típica de nerd, né, nerd escolhe gênero policial, gênero de fantasia, gênero... assim, ele escolhe justamente um... É quase como se ele ficasse só falando de um mesmo assunto, assim, sabe? Dentro do futebol ele fosse falar só do Corinthians, assim, digamos. É uma coisa de nerd criar nichos, assim, para ele ficar escondido, para ele ficar confortável. Acho que tem uma explicação psicanalítica aí. E claro, né, como todo nerd, eu fui atrás de ficção científica. Acho que o primeiro livro de ficção científica que eu li foi o Eu, Robô, do Isaac Asimov, porque meu pai estava lendo, né, tinha esse livro em casa. E eu me interessei e tal, aí eu comecei a ler todos do Isaac Asimov. E aí caí num livro que eu achei muito estranho, né, que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. E era uma coisa totalmente diferente de toda a ficção científica que eu já tinha lido. Já tinha lido Arthur C. Clarke, o Raymond Bradbury e outros caras e tal. Mas o Homem do Castelo Alto, ele tinha uma coisa, um jeito de falar da ficção científica que não tinha nada parecido com os outros. Mas ele era louco também, não era? Louco também? Eu digo... loucos somos todos, né? Não, louco, talvez eu passei do ponto, mas assim, ele se achava um homem do futuro, não é isso? Trazendo o futuro para o presente. Ele também se achava um homem do futuro, assim. De verdade. De verdade. De verdade, né? Claro, você pode até fazer isso como um personagem, mas ele realmente acreditava estar trazendo, ele ser do futuro e ele estar trazendo o futuro para as pessoas, não é isso? Ele achou isso mesmo, a partir de um ponto da vida dele mesmo. Ele teve uma vida muito conturbada, né? Esse livro, só para fechar essa história do Homem do Castelo Alto, ele estava numa pior, assim, comendo carne para cavalo, né? Nos intervalos em que ele comia carne para cachorro. Era o que dava para ele comprar na época. Ele também gastava muito com anfetaminas, né? Que faziam ele escrever muito rápido. Ele chegou a escrever 3 livros num mês, né? Ele escreveu 37 romances e 120, ninguém sabe exatamente a conta, 127 contos, né? Além de um livro chamado Exegese, que tem 8.000 páginas. Ele escreveu muito, né? Em 53 anos ele fez muita coisa, tipo Pelé, assim, fez muitos gols em muito pouco tempo. E ele tinha 20 e poucos anos, ele estava na pior, já estava no segundo casamento dele. Aí uma mulher dele, uma das mulheres, foi casado com várias mulheres, aí uma delas falou, olha, estou lendo um livro aí que é sobre o que teria acontecido nos Estados Unidos se a guerra da secessão tivesse sido vencida pelo sul e não pelo norte. Ele, interessante, deixa eu dar uma olhada. Né, fez que não viu, mas ele pegou e falou, pô, aqui tem uma sacada. E aí ele reescreveu a história do que teria acontecido com os Estados Unidos se os Estados Unidos tivessem perdido a Segunda Guerra, tivesse sido repartido entre os alemães e os japoneses, né? E aí um homem, que é o Homem do Castelo Alto, um homem oculto, ele começa a jogar o I Ching e ele descobre que essa é uma realidade errada, que na realidade real, os Estados Unidos ganharam a guerra mesmo, mas só ele sabe, porque ele joga o I Ching e através do I Ching ele escreve um livro em que a realidade real é dita. Esse livro é O Homem do Castelo Alto e foi o que deu uma certa notoriedade pro K. Dick, que fez ele começar a comer bifes e tal, se alimentar melhor. E também foi um dos livros que criaram um subgênero dentro da ficção científica, que é o das realidades alternativas, né? Esse livro depois virou a série da Amazon, que está em cartaz, inclusive, está indo para a 3ª temporada agora. Mas nessa época o K. Dick ainda estava bem, assim, era uma pessoa administrável, né? Ele ainda não tinha tomado ácido, se bem que ele só tomou ácido uma vez, né? E ele não gostou muito.
A mente dele já era suficientemente poderosa a ponto dele ver coisas e o Obelix, ter ideias. ele já tinha caído no pote, é o Obelix da ficção científica. Então, ele já nasceu assim, porque ele é gêmeo, né? É gêmeo a irmã dele morreu no nascimento e ele sempre se sentiu meio sentindo Culpado. falta de algo. E volta e meia ele ia no cemitério e via lá a data de nascimento dele e tal, e ele achava já isso uma coisa que abalava nele a sensação do que é real. E isso é a base de toda a literatura que ele fez, né? Tudo que ele escreveu tem como fundamento essa indagação. O que é real? O que não é real? O que é ser humano? Né? O que não é ser humano? Onde estão essas fronteiras? Né? Então, portanto, a literatura dele é muito mais metafísica, filosófica, do que uma literatura de ficção científica que gosta de se pautar na ciência mesmo. Em tecnologia. Na tecnologia. Ele usa a tecnologia, as brincadeiras ali, para responder as questões que ele tem. Ele tem essas grandes questões e ele, em determinado momento, ele acaba também indiferenciando o que ele escreve do que ele vive, né? Então, por exemplo, no dia 2 de março de 74, né, ele foi abrir a porta, ele tinha tomado uma anestesia muito forte por causa do dente dele, né? Ele foi fazer um negócio no dente, tomou Nembutal, foi isso. E aí ele foi abrir a porta e aí veio uma moça, assim, uma morena, gostava muito de morenas, aí ele ficou todo feliz ali. Mas aí bateu um raio no pingente do colar que ela estava usando, que ela tinha um colar que era um símbolo o símbolo cristão primitivo, né? O ictus, que é aquele peixe. O né? peixe. E aí bateu ali e aí deu um negócio na cabeça dele que ele ficou alguns meses, acho que 8 meses, 11 meses, vivendo sob o raio rosa. Né? Ele via tudo como se ele tivesse, como se ele estivesse no Império Romano. Ele falou, não, os Estados Unidos são o Império Romano, os romanos existem, eu sou Elias, o profeta Elias, né? E eu vou falar o que vai acontecer. Então ele, na verdade, foi para o passado, né? Ele não era o homem do futuro, então... Isso também. Tá bom. Isso foi Esse depois. É um momento depois. É um pouco depois. Mas o que aconteceu de muito estranho aí, e que é factual, aconteceu de fato, é que ele viu, ele tinha um filho pequeno, o filho dele tinha poucos meses, e o filho dele estava saudável. Aí ele olhou o menino e falou, esse menino está com um problema aqui, vamos ter que levar ao médico. E aí, de fato, o menino tinha uma hérnia inguinal ali, que se ele não tivesse sido diagnosticado naquele momento, ele teria morrido naquele dia. Foi uma coisa muito estranha, assim. Isso tem pessoas que comprovam que o moleque estava saudável, não tinha por que ir ao médico. E outras coisas que ele vislumbrou. Ele vislumbrou o momento que ele morreu, como é que ele morreria e tal. Foi mais de 10 anos depois e tal. Aí ele começou a escrever esse livro, A Exegese, em que ele fala basicamente sobre a natureza da realidade, né? E uma das coisas que ele sentiu depois que passou o efeito do raio rosa é que ele era um homem do futuro, ele tinha vindo do futuro e dentro dele tinha um homem do futuro, dentro dele tinha um outro homem que era o Philip K. Dick do futuro, que contava para ele o que era o futuro para aquelas pessoas. Escrevia. E aí ele escrevia, né? Em forma de contos, em forma narrativa romance, ou em forma de ensaios, né? Mas ele era muito paranoico também, então ele tinha certeza que a CIA estava procurando ele, né? Ele tinha certeza que a KGB estava atrás dele, né? E de fato estava. Depois descobriram que de fato ele era monitorado pela CIA, porque ele morou numa casa que era muito frequentada era muito pessimamente frequentada, na verdade. As piores pessoas passavam pela casa, assim, Hells Angels, as pessoas mais dependentes de substâncias que havia ali na Califórnia, né? Muita gente entrava e saía, levava coisas e tal. E é engraçado que era um lugar que chama Orange County, que é um lugar muito conservador, muito reacionário mesmo. Clint Eastwood chegou a ser prefeito desse lugar, da Califórnia. E muita gente passou por lá e morreu depois, por causa de drogas, de envolvimento com drogas e tal. Então, por causa disso, ele começou a ser monitorado pela polícia de fato. Ele achava que estava sendo monitorado, mas não sabia. Depois descobriu-se que ele de fato estava sendo monitorado.
O que nos leva àquela famosa blague, que eu não lembro de quem que é, né? Porque o paranoico, no fundo, ele tem razão. Todo paranoico tem um fundo de verdade. Tem alguém que estava atrás do paranoico, né? Mas ele era um cara muito paranoico, e ele contaminava todo mundo ao redor, né? Era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Ele não saía de casa, as pessoas que iam lá na casa dele, né? Ele era louco por ficar telefonando e tal, e aí tinha essas namoradas que ele enrolava uma com a outra, uns filhos também que também nunca sabia o que o pai estava fazendo. No futuro as coisas eram assim, não é isso? No futuro ele podia ter várias mulheres, eles confundiam o presente com o futuro, não é isso? No futuro talvez todos estivessem no mesmo contínuo de espaço-tempo, assim, né? Mas enfim, você tinha perguntado sobre o Blade Runner, era isso? Porque no final das contas a gente vai chegar no filme Blade Runner a partir disso, né? A partir do conto, né, dos androides, que ele se pergunta se os androides sonham com ovelhas elétricas, isso, não é isso? É. E o conto, a partir desse conto se chega no filme Blade Runner, que não tem nada a ver, quer dizer, é baseado no conto, mas o nome não vem daí, né? Então, assim, o Ridley Scott foi lá e comprou os direitos e fez um filme que né, que depois foi refeito, né, agora, há pouco tempo, que virou que na época ninguém prestou muita atenção, mas depois virou um filme cult e tal. Sim. Então, onde ele discute a ideia da humanidade, não é isso? Uma das ideias que está nesse filme, né? De fato, a versão de 82, né? O primeiro Blade Runner é um dos maiores filmes. Bom, de ficção científica ele está entre os 5 melhores e tal. É ele, sei lá, O Planeta dos Macacos 2001, e 2001, né? Mas tem muitas coisas interessantes mesmo, tanto sobre o livro quanto sobre o filme, né? E é quase como se esse livro fosse uma espécie de moto contínua. Ele continua funcionando, ele não para, assim, né? As grandes obras são assim, elas são muito grandes, são muito abertas, né? E as pessoas vão lá e se servem, né? Então, tem grandes áreas do Androids, né, que não estão no Blade Runner, né? Tem várias passagens que simplesmente não existem. Isso não desmerece o filme. É um grande filme mesmo. Não só um grande filme de ficção científica, é um grande filme, né? Na época, de fato, não fez o menor sucesso. Foi um fracasso mesmo de comercial, né? O K. Dick não chegou a ver, né? Ele morreu alguns meses antes do corte final. Ele viu alguns cortes, ficou bem feliz, assim, porque ele falou, putz, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Pensa, é um cara que viveu a vida inteira na pindaíba, né? Fugindo de credores. Apesar dele escrever muito, ele foi sempre muito mal pago, né? E nunca ganhou, sei lá, prêmios relevantes, né? Ele publicava em Pulp Fiction, né? Aquele papel ordinário, né? Para nerds mesmo, livros que custavam 50 centavos, né? Vendiam muito, mas não davam dinheiro para ele, né? E por isso que ele tinha que escrever cada vez mais. E aí no final da vida ele conseguiu um certo reconhecimento. Ele teve um perfil dele que saiu na Rolling Stone, em que ele foi já chamado como o maior escritor de ficção científica do seu tempo, né? E ele era uma lenda, as pessoas realmente o viam como um grande guru, um visionário. Em vida ele já era visto como um visionário. No final. Ele era meio líder de seita, né? Mas ele também não gostava, porque ele não gostava de ser perseguido, né? Mas quando apareceu o Ridley Scott, né, ele pegou o livro e ficou apaixonado. Não foi o primeiro, inclusive, que queria adaptá-lo. A primeira pessoa que quis adaptar o Philip K. Dick foi o John Lennon, né? John Lennon queria adaptar um livro dele que é bem mais metafísico e filosófico, né? E parece que houve essa conversa entre o K. Dick e o John Lennon quando o John Lennon estava com a Yoko Ono no Bed-In, naquela, né? E o Philip K. Dick achou que era trote. Falando, John Lennon, imagina. John Lennon tá falando comigo e tal, né? Infelizmente a gente nunca vai ver como teria sido essa colaboração, né? Mas os androides foram escritos em 68, né? Comemora hoje 50 anos. Imagina, o auge da contracultura, né? Contracultura que, muito da contracultura foi criada pelo próprio K. Dick, né? O I Ching, né? Ele não era uma moda na época, as pessoas não liam o I Ching. Ele foi um dos principais responsáveis por valorizar... Difundir o I Ching no Ocidente. Nesse mundo da ficção científica, né? O I Ching ele foi trazido pelo
pelo Jung, né? O Jung, né, falava muito do I Ching, né? E antes pelo Burton, né? Mas no mundo vamos dizer, um mundo pop, assim, um mundo de nerd, assim, o I Ching era uma coisa... Ele falou, não, cara, vamos ler o I Ching. Ele gostava de artes divinatórias, né? Então, muito do que ele já tinha escrito já fez parte daquele caldo de cultura, da contracultura, né, dos anos 60. Agora, em 68, ele escreve Os Androides, ele escreveu um mês só, né? O livro se passa em um dia, né? Em um único dia. E... de fato, ele é a espinha dorsal de tudo que ele já tinha escrito antes, assim, mas é onde está melhor desenvolvida essa ideia de que o que é a humanidade, até que ponto você é humano ou não, né? O Quem Somos Nós, que é o programa aqui, é bem isso. Então esse filme é perfeito para nós. Quem somos nós? No final é isso que ele discute ali, não é? Sim, quem somos nós, né? Então tem várias questões interessantes, por exemplo... vou falar um pouco do livro, depois dá pra a gente fazer uma relação. Vai fazendo o paralelo com o filme. Porque assim, no filme, o Deckard, né, que é o detetive ali, ele é um cara, o Harrison Ford, né? O Harrison Ford é um cara... Uma maravilha. Né, digamos, né? Claro. Um legítimo macho alfa, digamos. Mas enfim, ele é um cara viril, forte, bonitão e tal, né? Tem um estilo, usa aquelas roupas. No livro não tem nada a ver, ele é um carinha meio careca, meio gordinho, baixinho, casado, né? Meio sem graça, assim. O próprio Dick o retrata assim, um sujeito insignificante, né? E o trabalho dele é aposentar replicantes, né? Aposentar androides, né? A profissão dele no livro é de bounty hunter, é um caçador de cabeças, né? Então ele ganha por cabeças. No filme também, né? No filme também tem isso. É que no filme tem essa expressão Blade Runner, né? Que não tem no livro. Essa expressão está em um outro livro, né? Que é um livro do William Burroughs. William Burroughs é um dos caras da Santíssima Trindade Beat, né? Ele escreveu um livro lá sobre os Blade Runners, mas também estava baseado num outro roteiro de um outro sujeito, que eram os caras que traficavam produtos farmacêuticos, né? Runners seriam esses, sei lá, os caras que roubavam, literalmente... lâminas. Lâminas? Corredores de lâminas, mas é isso, eles roubavam equipamentos cirúrgicos e tal, né? E o som é interessante, Blade Runner, né? Aí o Ridley Scott também tinha esse outro roteiro. Ele falou, e se a gente colocar em Blade Runner em vez de Android sonho com ovelhas elétricas, que ninguém vai entender isso, né? E aí ficou. Então a obra cinematográfica é isso, né? É uma junção de várias ideias ali, né? Então no livro não tem isso, ele é um caçador de androides, aí ele acorda um dia com a mulher dele é uma mulher muito deprimida, né? E ela precisa ligar um negócio chamado sintetizador de sensações lá. Eu não lembro se foi isso que eu traduzi, sintetizador de sensações, acho que é isso. Que seja. Mas enfim, sintetizador de ânimos. Que é isso, para ela acordar, ela precisa apertar um negócio e falar, bom, hoje eu estou melancólica. Ela está num mood tão baixo, assim, que ela precisa ligar... Depressiva. Para ela ficar depressiva, ela precisa ficar muito feliz, entendeu? Ela precisa melhorar muito para ela ficar depressiva. É quase como se fossem as drogas que a gente vê, né, todo mundo usando hoje, né, a torta e a direito, né? E ela tem esse temperamento muito para baixo. Em geral, o livro é bastante... o filme também é sombrio, mas não tem essa coisa. O filme é sombrio o tempo inteiro, tá certo? O filme é mais sombrio e não tem tanto do humor. Na verdade, o livro tem humor. Tem um humor meio californiano, meio... enfim, um pouco humor meio de maconheiro, assim, sabe? Tem algumas piadas ali, tem uns personagens meio esquisitos. Isso tá em toda a obra do K.D., que sempre tem uns personagens meio engraçados e tal. Que faz parte justamente desse procedimento de você não levar as coisas tão a sério, né? Porque talvez a realidade não seja isso. Então a mulher dele tá meio mal, assim, aí ele fica meio mal com aquela mulher, aí ele sabe e ele tem uma ovelha elétrica na casa dele, porque nessa época assim não existem mais animais na Terra. A Terra foi totalmente devastada, né? Você não pode sair na rua porque tem uma chuva contínua, radiativa.
e não tem animais. Então ele tem uma ovelha elétrica, mas os vizinhos não sabem que ela é elétrica, né? E aí ele descobre que o vizinho dele tem um cavalo, e ele fica com muita inveja do vizinho dele ter um cavalo. E ele fala, putz, eu preciso trabalhar mais para conseguir pelo menos um gato, sabe? Tem uma discussão imbecil sobre... na casa dele, assim, você é um... Imagina, você não é um homem de verdade, você não consegue nem trazer um gato para cá, você imagina isso. Aí ele resolve trabalhar para descolar esses androides aí e pegar um dinheiro para comprar Então ele tinha que desativar ou matar, né, vamos chamar assim, mais androides. Ele tinha que desativar mais androides para conseguir um dinheiro. A motivação dele no livro era a grana. A motivação dele é só essa. No filme, não fica muito claro qual é. Acho que não tem uma motivação. No filme eu sou isso e faço isso, não é isso? Não tem um questionamento, né? No filme não tem esse questionamento. O filme tem umas coisas até interessantes, porque ele fica meio apaixonado pela Rachel, né? Quem não ficou apaixonado pela Rachel? Só a quem Sean não Young, viu né? o filme, A Rachel, no livro, ela é uma espécie de boneca, né? Ela é uma boneca que faz sexo. Ela é um escravo sexual, né? Mas ela tem uma inquietação existencial, porque os androides eles vivem 4 anos. E ela fala, ela chama o Deckard para transar com ela, né? E tem uma transa meio rápida no livro, meio sem graça, inclusive meio mecânica. Mas é uma transa esquisita porque ele está fazendo sexo com algo que é algo incriado, não é algo que nasceu, né? É uma coisa que não foi nascida, ela existe, mas ela não foi nascida. Mas foi feita. Então, ela foi feita, mas ela não foi nascida, não saiu de outra existência. Então é quase como se ela estivesse no mesmo domínio dos vampiros e dos zumbis. Ela está entre o ser e o não ser, assim. Porque ela se vê, ela existe. Ela existe, mas ela não sabe o que é a consciência dela. E aí a gente chega nessa outra questão, que a gente não sabe hoje ainda o que é a consciência, né? A gente está descobrindo hoje, por exemplo, que as árvores talvez tenham consciência. É uma descoberta científica de fato, né? A gente já sabe que os animais têm consciência, né? Talvez as coisas também tenham consciência. Como é que a gente vai saber, né? Talvez tenham consciências aqui nessa sala que a gente não esteja vendo. E elas estão aí. A gente não consegue ver ainda com nossos parcos poderes sensoriais, né? Mas essa discussão é interessante no livro, né? O que é a consciência? O que faz a consciência? Se você mas você não nasceu isso te faz ser humano, né? Porque os androides no livro, eles querem tanto viver, eles querem muito viver, porque eles sabem que vão morrer. Então eles são mais vivos do que os humanos que estão lá, porque os humanos, para serem humanos, eles precisam ficar usando esses equipamentos como esse sintetizador de sensações. Então talvez eles sejam menos humanos do que os androides, né? Os androides, por terem vontade de querem viver e os humanos... No filme também é um pouco isso, né? No filme também os humanos passam a vida, né? Assim, e os androides querem viver e o Deckard, que tem gente que acha que é um androide, tem gente que acha que é um humano, não é isso? Tem uma energia ali, mas é tudo um pouco blasé, assim, não é? Os humanos são um pouco blasés e os androides têm energia, têm sentimentos, não é? E tem uma coisa interessante que já no livro tem um fator que não está no primeiro filme, mas está no segundo, que é a ideia de que bom, é um livro bastante político também, né? Então é um livro também que fala de luta de classes. Você tem 2 classes aí. Você tem os escravos, que são os androides, e você tem os humanos, que são os seus... Alguns humanos. Seus donos, alguns humanos, humano. Mas eles estão acima, digamos, né? Então é um livro que fala também sobre a ideia de colonização, né? E no 2049, né, tem uma ideia de revolta ali dos androides, né, que querem... Eles acham que eles são melhores do que os humanos, querem construir uma nova humanidade e tal. Isso não está no primeiro filme, mas já está no livro. Quando o Roy Batty, que no filme é o Rutger Hauer, né, é o líder dos androides, ele que faz a fuga, eles estão em umas colônias marcianas, eles que fogem para a Terra, depois que ele começa a tomar várias substâncias alucinógenas.
ele toma várias substâncias alucinógenas e ele expande a consciência. E aí que ele fala, poxa, então eu acho que eu posso ser um ser humano, né? E eu posso ser um ser humano se eu matar o meu criador. Eles voltam para a Terra com o propósito definido de matar o criador deles, que é o dono da Tyrell Que é a empresa. Industries, né? A empresa que faz os androides. Os androides, né? exatamente. Mas no livro ele não é tão interessante, assim, não é o Rutger Hauer. Ele é meio psicótico, assim, meio muito violento. No filme ele é central, assim, né? O cara... É porque ele é o grande ator, né? O Rutger Hauer. Inclusive aquelas palavras finais, né? Esses momentos todos vão se dissolver como lágrimas na chuva, né? Isso não está no livro nem no roteiro. Isso foi o Rutger Hauer que inventou, na hora. Naquele momento lá que está filmado, que a gente viu. É bem no momento que a gente viu. Aquilo tudo foi... Não existia, não estava programado. Não estava programado, não teve ensaio. Ele que pensou ali naquela hora tal, e deu aquela frase, aí o Ridley Scott falou, cacete, isso é demais, né? Vamos deixar assim, desse jeito. Então você vê que a obra cinematográfica tem tudo isso, né? Tem a trilha sonora do Vangelis, né? Que é incrível. Aquele visual também foi todo... uma coisa que redefiniu a ficção científica, porque é um visual meio retrô, né? Uma coisa de retrofuturismo. Uma mistura entre né? o retrô e o futuro. Então, isso não tinha na ficção científica, era uma coisa sempre muito asséptica, né? Você Limpo, pega 2001, né? Tudo limpo, né? Bonito, clean e tal. Aquilo é uma ficção científica suja, tá sempre chovendo, as pessoas estão suadas, elas estão cansadas, né? Tem uma saturação visual, né? Você vê muitos anúncios, né? Aliás, isso é uma outra coisa que a gente falou de publicidade, né? Que tem muito na obra do K. Dick, né? Tem uma crítica profunda à publicidade, né? Então você vê que tem muitos anúncios o tempo todo, tanto no filme quanto no livro. O livro, a publicidade para o K. Dick é uma maneira de manipular o indivíduo de forma a torná-lo, a tirar a sua realidade, a roubar a sua realidade, né? E isso até aparece de novo no 2049, né? De uma maneira muito interessante, né? Que o Kay, que é o Ryan Gosling, né? Ele tem uma namorada lá, que é a Ana de Armas, bens a Deus, que é uma inteligência artificial, né? Mas é a mulher dele no filme, né? Uhum. E depois, quando ela é destruída, ela reaparece de novo como uma mulher gigantesca, lá como um grande Eldor, né? E essa mulher que sempre fala pra ele, olha, você é especial, você é um cara demais, você é incrível, né? Ele é um androide, certo? Mas ela começa a induzi-lo a pensar que ele talvez seja humano, né? Ou seja, é um jogo bem interessante, porque é um anúncio publicitário que se torna uma inteligência artificial que fala para outra inteligência artificial que talvez ela seja humana. E ela passa a acreditar naquilo. Ela passa a acreditar, no momento ele começa a acreditar que ele é humano mesmo. E se ele acredita que ele é humano, por que ele não pode ser humano, né? As pessoas são o que elas acreditam, né? Enfim, acho que eu me perdi um pouco. Não, mas é bom. mas acho que esse, talvez, juntando os dois Blade Runners, vamos falar assim, os dois filmes, mais o livro, a ideia que você estava falando antes, o que é realidade, que é a discussão da vida, do Philip, e que é a discussão também do filme, né? O que é humano, o que não é humano, o que nos faz humano, o que não, qual que é a nossa diferença de verdade. E um pouco acho que você falou, a gente é aquilo que a gente acredita que é, não é isso? O K. Dick tinha uma frase famosa, né? Que a realidade é aquilo que você, quando para de acreditar nela, deixa de existir. Não, continua existindo. A realidade é aquilo que você, quando parar de acreditar nela, ela continua existindo. É uma frase que dá um nó. Não, assim. eu entendi. Não, mas eu entendo, mas é isso. Se você para de acreditar, será que a gente consegue saber que ela está existindo? Então, ela pode continuar existindo, né? Mas a gente não consegue perceber se ela está existindo ou não, portanto ela deixa de existir quando eu paro de acreditar, não talvez você deixe de existir na sua cabeça, mas do lado de fora não, porque tem outros pontos de vista, né? Enfim, isso é muito interessante mesmo. A gente fica... Isso é uma coisa legal que ele faz na literatura dele, que e ele aproxima a ficção científica, né? Que é um gênero de fantasia, né? Porque fala de coisas que não existem, né? Viagens interestelares, esses androides super... humanos. Super humanos e tal.
mas ela aproxima de um outro gênero, que é o realismo fantástico. O realismo fantástico é quando você fica na hesitação sobre se aquela coisa aconteceu ou não. Você não sabe se aquela coisa aconteceu. Né? Então, por exemplo, pegar um exemplo do realismo fantástico. Você pega o Julio Cortázar, né? Que é um mestre do realismo fantástico. Ele tem um conto chamado Alta Estrada do Sul, em que as pessoas estão indo de Paris para Marseille e aí começa a ficar um trânsito tão gigantesco que as pessoas vão ficando meses lá, anos, elas não saem daquela estrada. Né? As pessoas têm filhos no meio da estrada e tal. É uma coisa fantástica, mas é uma coisa possível, né? Eu demorei 1 hora para passar de 5 quilômetros aqui, hoje, aqui em São Paulo. Então ele só pegou uma coisa que existe e exagerou essa coisa, né? Isso está na gênese do tipo de ficção científica que o K. Dick faz, que é a ficção especulativa. É quando você se pergunta, e se? E se essas coisas fossem assim, né? E se eu não fosse eu, né? Ou pior, e se eu fosse eu? Quem eu seria, né? Ele faz essas questões, mas ele não fecha as questões, ele só deixa em aberto, né? Você acha que a gente vai viver num universo ou num mundo semelhante ao do filme? Eu acho que a gente já está vivendo, porque a gente está imerso, por exemplo, hoje nas deepfakes, né? Esse fenômeno aí que agora com as eleições vai ficar cada vez piores, né? Não sei se você viu, recentemente viralizou um vídeo em que o Obama está xingando o Trump e tal, e você vê, né, Obama, o gênio do universo, da oratória e tal, você vê, não, só pode ser o Obama falando, mas aquilo é todo inventado. Claro. E isso vai acontecer muito, né, especialmente nesses períodos eleitorais, né, e as pessoas não vão saber o que é real e do que não é. Então, portanto, a ficção ela já está manipulando o real, né. A gente também vê isso muito como a ficção manipula o real se a gente for estudar o comportamento dos mercados, né? O que são derivativos? Né? Derivativos é uma ficção, né? É uma ficção em cima de algo que pode vir a acontecer, né? Dentro da economia de um país ou de um lugar, né? Você está pensando em termos às vezes de décadas para você entender como é que funciona um derivativo, né? Portanto, a ficção já está influindo na realidade, né? O que o K. Dick fazia era colocar isso... Já está ou sempre teve? Sempre teve, mas é que, assim, eu acho que essas fronteiras estão muito maleáveis hoje, né? Essas fronteiras estão muito indefinidas mesmo, né? Você vê, por exemplo, como o virtual influencia no real, né? Como as pessoas sofrem mesmo por coisas virtuais, né? Hoje de manhã eu estava lendo um texto de uma menina que falou, eu não consigo mais entrar nas redes sociais e eu fico mal, fisicamente mal, de ver aquelas coisas, aquelas pessoas, aquela gritaria, as pessoas se xingando e defendendo um ponto aqui, outro ponto ali, as pessoas em bolhas, né, sem se falar. Ou seja, aquilo influencia mesmo as pessoas, né? Mas, por exemplo, a Bíblia, há milhares de anos, ou a literatura, os teatros gregos, também eram ficções que provocavam... Não é isso? A gente não vive disso no final. Esse ponto é bem interessante. A diferença não é só que agora é mais eletrônico, menos orgânico, mas quando que a gente não foi tocado pela ficção? Esse ponto é bem interessante que você levantou, porque tem um livro muito bom que foi lançado há pouco tempo, é difícil lembrar o nome do sujeito, Yuval Noah Harari, é um filósofo israelense, muito jovem, não tem nem 40 anos, eu acho. Escreveu Sapiens e agora lançou Homo Deus, e vai sair um livro dele daqui a pouco, acho que em agosto, 21 lições para a humanidade e tal, que é um livro um pouco mais positivo, porque o Homo Deus, ele termina de uma maneira meio pesada, assim. O último capítulo do Homo Deus, você fica, putz, bom, acho que é melhor já comprar um terreninho, juntar umas vacas, umas cabras, dar uma tocada já ali. Deu. Quanto tempo me resta, eu vou curtir um pouquinho, sabe? Porque já era. Porque ali ele começa a demonstrar o quanto, com essa aceleração da tecnologia, o trabalho vai ser brutalmente influenciado por essa aceleração tecnológica, a ponto de não haver pessoas para quem consiga fazer algum tipo de trabalho, né?
Por exemplo, a gente sabe que em 10 anos todos os motoristas provavelmente vão perder seus empregos, né? É uma questão que não dá para você discutir com a tecnologia. Ela é disruptiva, ela chega e ela não avisa. Quando você vê, né? Metade da humanidade está no Facebook. Há 5 anos não estava. 5 anos não tinha Facebook, sei lá. Né? Facebook tem quantos anos? Não tem nem 10 anos. Ela é muito disruptiva, ela vem de repente, né? Então os empregos vão ser brutalmente liquidados, né? E aí o Harari dá algumas opções, né? Ele fala, bom, eu acho que talvez uma coisa interessante para pensar isso, porque vai ter, sei lá, bilhões de pessoas desempregadas, é a ideia de uma renda universal, né? Uhum. Que todo mundo receba uma renda Hoje se mínima, discute universal. isso, Já se discute isso de uma maneira... Não no Brasil, né? No Brasil a gente não se discute... Eu não sei o Suplicy, né? Mas, e o pessoal leva meio que na brincadeira, mas é uma coisa muito séria, né? E já na Escandinávia se pensa isso, em Tóquio, né? Até por conta do envelhecimento da população, né? E aí ele começa a pensar também como seriam as religiões do futuro. Porque a religião é uma espécie de tábua de salvação ali que as pessoas muitas vezes se apegam para dar um sentido a essa falta de sentido que é a vida, né? E ele dá algumas propostas, ele começa a criar alguns tipos de religiões virtuais, né? Usando a tecnologia, que são muito parecidas com coisas que o K. Dick tinha proposto, né? Então, no próprio Androids, tem uma grande passagem do Androids, que é uma parte bem grande do livro, que não tem nada nos 2 filmes, que é o mercerismo. É um culto que ele cria lá. O mercerismo é o seguinte, assim, a empatia é o grande dom que o ser humano pode ter. A capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a dor pelo outro, né? Isso está lá, por exemplo, na ideia da paixão cristã, né? Você sentir a dor de Cristo é a sua dor, né? E aí ele cria essa religião em que você tem uma tela aqui, aí você se conecta a 2 consoles, assim, tipo joysticks. Tem que ver que isso é em 68, né? Não tinha videogames nessa época. E você fica olhando aquela tela. E aí você vê um velhinho numa paisagem muito inóspita, assim, bastante cinzenta, carregada. Ele está subindo uma ladeira com muita dificuldade. Ele vai subindo, subindo, e conforme ele vai subindo, a pessoa que está lá olhando, ela começa a sentir aquela dificuldade do cara subir aquela ladeira, e o sujeito começa a receber pedras. Ele começa a tomar um monte de pedrada nele. Mas ao mesmo tempo que ele recebe as pedras, ele continua subindo, subindo, e lá em cima ele toma uma pedrada, sei lá, na cabeça, e ele cai. Quando ele cai, no momento que ele cai, que ele se desloca da colina, ele sente um êxtase, uma espécie de êxtase. Esse êxtase é como se ele tivesse conectado a toda a humanidade. E aí é que ele tem a empatia, porque ele se sente no lugar do Mercer, né, que é esse velhinho. Quando ele sai da caixa de empatia, que é o nome desse videogame aí, ele tá de fato sangrando. Ele sentiu mesmo aquilo. Então é uma espécie de religião oficial de 2019, né, quando se passa o livro. E que também, dentro do livro, é uma religião feita para deixar as pessoas mais calmas, né? Porque isso tudo não tem um sentido. Então a religião acaba dando uma espécie de conforto para as pessoas, né? Eu acho que esse tipo de religião vai acabar sendo criada logo mais, né? Essas religiões vão aparecer, essas religiões mais tecnológicas. Uma vez que, como o Harari diz no livro dele, a gente está entrando em pleno domínio do dataísmo, né? Um ponto da humanidade a gente teve no teísmo, né, em que a gente acreditava em deuses e depois em Deus, alguns deuses monoteístas. Depois a gente virou humanista, falou, não tem Deus, né, gente? Vamos ser adultos aqui, não existe Deus, isso é uma ficção criada pelo homem, o centro de tudo é o homem, né? O ser humano. E o ser humano já não é mais o centro agora. O centro agora são os dados, né? A Big Data. Ou seja, a gente está saindo dos domínios do biológico para o puramente informacional, né? E aí é assim que ele termina o livro dele, o Homo Deus, né? Como é que essa
a quantidade avassaladora de dados que existem, que a gente produz todos os dias, você imagina, são 3 trilhões de imagens que sobem por ano para a nuvem. Quem é que vê essas imagens? Ninguém vê essas imagens. As inteligências artificiais veem essas imagens. E elas sabem dar um sentido para essas imagens, né? Elas estão lendo essas imagens. E elas estão aprendendo também, né? Porque existem máquinas de aprender, né? E essas máquinas de aprender deixam elas cada vez mais espertas, né? Qual vai ser essa realidade criada por essas máquinas espirituais, né? No sentido que o Ray Kurzweil diz, né? Não sabemos. A gente também não sabe. Então, acho que esse é o momento de tomar água. Então, mas indo nesse raciocínio, a gente também está criando androides ou robôs, ou seja lá o nome que a gente queira dar, com a inteligência artificial. Talvez não no formato, na forma do filme, né? Ainda, né? Que são humanos, né? Mas assim, as coisas estão caminhando para esse lado, não é? E eles terão acesso a todas essas informações, portanto, tem muita gente que acredita que eles serão superiores a gente, do ponto de vista mesmo de capacidade de raciocínio, e que isso em algum momento escravizaria os humanos. Não é isso? Esse é o nosso próximo medo. A gente estava com medo aí da desintegração nuclear. Agora os nossos medos, fora o Donald Trump e o coreano lá, o aquecimento global, que é uma coisa inegável, né? E embora o Donald Trump negue, e algumas pessoas neguem também aqui no Brasil, e como é que essas máquinas vão funcionar, né? Existem muitas hipóteses, né? Mas nada também a gente pode ter muita certeza, né? Tem uma ideia de fundo que é uma ideia muito discutida e muito discutível, que é a ideia de você separar o hardware do software. Então, por exemplo, o Ray Kurzweil, que eu citei agora há pouco, ele é um diretor de tecnologia do Google, né? E é um geninho. Com 17 anos ele chegou num programa chamado Qual é o Seu Segredo? Era um programa que tinha na televisão americana. E aí ele chegou lá e levou uma máquina esquisita que tocou um pianinho, assim, tocou uma pecinha meio, parecia o Bach. Aí o cara falou, muito legal, né? Mas a gente já viu isso, tem pianolas que fazem isso, né? Falei, não, tá, mas foi ele que fez a música. Isso faz 40 anos já. Ele já tinha criado 30 anos. Acho que foi 57? Foi 57. Ele já tinha criado um programa de computador que criava músicas quando ele tinha 17 anos, né? Depois ele veio a criar o primeiro sintetizador mesmo de música, o primeiro sintetizador de voz que ele fez para o Stevie Wonder, né? Pro Stevie Wonder? Stevie Wonder, para o Stevie Wonder poder ler. Ele fez um negócio especificamente para o Stevie Wonder ler livros. E aí ele começou a entrar nessa coisa das inteligências artificiais, né? Enfim, uma das leituras que ele faz ali é da lei de Moore, né? A lei de Moore ela mostra que a cada, sei lá, não estou lembrando exatamente o... X tempos dobra a capacidade. Isso, né? X tempos dobra a capacidade. E no ano passado, a gente chegou no final da lei de Moore, né? A gente chegou num chip que tem o tamanho de um átomo. Então a gente atingiu a computação quântica. Até então, né, o chip ia diminuindo pela metade do tamanho e ficando 2 vezes mais potente. Aí a gente chegou numa coisa desse tamanho que está e não está ligado. Porque ele é quântico, ele é um átomo. Então você não sabe se ele está ou não está ligado. Ele está, né, tem o 0 e o 1 ao mesmo tempo. Já existe essa tecnologia. Ela só não pode ser disseminada. A partir desse momento, que é uma coisa totalmente disruptiva, assim, você sai de um... E quem fez foi o próprio Moore, da Intel, né? O cara que cria os atuais processadores, é o mesmo cara. A partir do momento que isso vai começar a ser disseminado, essas inteligências vão ficar muito mais rápidas, elas vão aprender muito mais. E diz o Kurzweil que aí a gente vai ter a possibilidade de poder fazer um upload de consciência, ou seja, transferir para essa tecnologia a nossa consciência, né?
Então tá você aí, Celso, você pega tudo que você já viveu, suas memórias, e você transfere para um negócio do tamanho dessa rosquinha aqui. Black Mirror passou por isso, não é? É, A série, né? Sim, sim, o menino ele leu bastante o K. Dick também, o Charlie Brewster, né? Mas aí, será possível fazer isso? Será que você pode mesmo pegar uma consciência e transferir para um outro lugar? Ou será que a sua consciência é seu corpo também? Porque muito do que você é por causa do seu corpo, né? Muito do que a gente tem a ver com o modo como a gente se move no mundo, o modo como você se aproxima de outras pessoas, né? O modo como você sente o mundo, você percebe o mundo. Como é que vai ser isso dentro de uma coisinha? Será que é possível isso? O que os caras falam é que tudo isso é dado. E se isso são dados, os dados podem ser armazenados, né? Essa é a base. Sim, tem... Estou dizendo que sim. Eu não tenho nem condição de discutir Ninguém isso, tem, mas assim, na verdade. mas o que se fala é isso. Tudo isso é um dado. E então, dados podem ser armazenados. Se eles podem ser armazenados, você é eterno, né? Essa é a ideia. Esse é o blá blá blá. Sim. Entendeu? Não sei até onde vai, nem sei se eu quero ser eterno também, isso é uma outra discussão. Mas a ideia de que as máquinas, seja ela na forma humana, né, parecido ou não, nos superarão, já estava um pouco ali também, porque os androides eram mais fortes, não é isso, do que os humanos. Os androides tinham emoções mais poderosas do que os humanos. Não é isso? A ideia de que a gente vai ser superado e que o humano será escravo. Mesmo os androides tendo sido criados pelo Tyrell, sei lá como a gente chama, eles eram mais... Na verdade, esse cara dependia dos androides, né? Sim. Então, essa inversão de que, no fundo, os caras vão nos superar. Os caras que eu digo são os androides. E não sei se o caçador de androide era androide ou não era androide, né? No primeiro filme, tá certo? Se o cara se apaixonou pela Rachel, e o que aconteceu depois? Tem gente que fala que eles casaram, não é isso? Tem um monte de maconha, assim, não é isso? No primeiro filme, é que o primeiro filme tem 3 versões, né? O primeiro filme, o primeiro corte do filme, né? Ele tem vários problemas, né? Ele termina de um jeito meio idílico, né? O Deckard e a Rachel somem para um lugar bonito, assim, e esse lugar bonito, na verdade, são sobras do Iluminado, do Kubrick. Sobra do filme? É do filme. Quando o cara tá chegando no Iluminado, que é no norte do Canadá, né, tem aquelas montanhas bonitas, meio nevadas. Sobrou um pedaço disso aí e a produção do filme enxertou no final do Blade Runner para não ficar tão sombrio o filme, né? Outra coisa que foi enxertada foi a narração em off. Não tinha narração em off. Do Deckard, né, que ele vai falando. Na verdade, é interessante a narração em off porque isso é um recurso de romance policial e o livro tem outra coisa genial também, que é um cruzamento de 2 gêneros. É um cruzamento do gênero policial com a ficção científica, porque ele é um detetive, né? Ele está em busca dos androides ali. Mas não era assim que estava no roteiro original. Então, depois, na outra edição, não havia mais o off, e aí foi incluído o sonho do unicórnio, né? Que é uma hora o Deckard tá sonhando, aparece um unicórnio. E aí tem aquele personagem que é o chefe dele lá, um outro detetive, que faz um origamizinho do unicórnio que dá a dica, fala, eu sei que isso aí é uma memória implantada, portanto esse unicórnio existe, né? E portanto você é um androide também. Mas isso nunca é dito de forma muito cabal, assim. Então você fica nessa dúvida, que isso é interessante, você fica na dúvida sobre se o cara é um androide ou não. No filme atual, o Kay, né, que é o Ryan Gosling, que aliás é um nome muito interessante, chama Kay, né? K é o protagonista de quase todas as histórias do Franz Kafka, né? Ou seja, é um indivíduo que está num labirinto, querendo saber qual é a sua identidade, né? Tem essa brincadeira aí. Ele está em busca do Deckard, né? E ele acha que o Deckard é pai dele, né? Porque ele lembra do sonho do cavalinho e tal. E depois ele acaba descobrindo que ele não é pai, porque o Deckard é pai de uma menina, que é aquela construtora de ambientes artificiais ali, né?
Na verdade, a história é essa, né? Eu acho, na verdade, que esse filme, embora seja visualmente espetacular mesmo, assim, é muito bonito o filme. O segundo. O 2049, ele tem uma cinematografia incrível mesmo, mas ele não tem nenhuma imagem icônica, né? Para mim, grandes filmes são os que criam imagens icônicas. Então, por exemplo, no Blade Runner original você tem um monte de imagens assim, né? Você tem a imagem do androide que enfia a cabeça no meio da parede. Aquilo é uma imagem que ninguém tinha visto, um negócio daquele, né? Ou quando a Pris, que é a Daryl Hannah, dá aquelas piruetas, né? Tem várias imagens. Ou a outra androide também que está morrendo no meio daqueles espelhos lá. Nesse filme não tem nenhuma imagem assim que você fala, puxa, tem aquela imagem do cara sozinho em Las Vegas, né? Com tudo aquele coisa laranja em volta, né? Mas aí você também tem que lembrar que aquilo é um comercial de uma marca de uísque, né? Porque eles vão tomar uísque logo em seguida no bar, né? Que é um bar de Las Vegas, né? Onde depois vai passar o holograma do Elvis Presley. E o primeiro filme também, o primeiro filme foi bancado por essa marca de uísques, né? Não por acaso tem o laranja na paleta do filme, né? Então é também interessante você perceber até que ponto esse laranja tá aí, né? Mas não teria uma imagem assim, eu acho que... Tem uma sequência que eu acho muito boa, na verdade, que é quando ele transa com a inteligência artificial lá, que é a Ana de Armas, e ela tá com uma outra garota, faz uma espécie de homenagem à trois lá, né? Mas essa ideia não é também nova, né? Porque já está no filme Her, do Spike Jonze, né? Que é quando o sujeito finalmente tem uma carnalidade ali com a inteligência artificial. Então, não sei, assim, eu acho o filme bonito, acho que visualmente ele é impactante. Mas não tem a força mesmo. Não tem uma música, por exemplo. Você lembra da música, mesmo que tenha ficado um pouquinho brega, aquele saxofone lá do Blade Runner, mas é uma música icônica, você lembra da música, né? Esse, ele tem uma sonoridade legal, pega no estômago, assim, mas não tem... E eu acho que o roteiro tem uns furos ali no meio também, sabe? Acho que ele não sei se a história está tão bem contada, assim. O que ele tem de muito interessante é o vazio. Eu acho que ele passa a ideia desse futuro vazio, né? Em que você tem essas grandes extensões em que você não vê ninguém. E isso está no livro, né? No livro tem uma ideia muito interessante também, fora o mercerismo, tem uma outra ideia que está no livro, que é uma ideia que o K. Dick se interessava muito, que era da ideia da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, sei lá, as coisas elas tendem a ficar pela média, né? E no limite o universo vai ficar frio, né? Porque toda a energia vai se dissipar. Ele dá uma ideia, um nome muito curioso para isso no livro, que é o nome de Kipple, né? E aí eu fiquei procurando um termo para traduzir esse Kipple, né? E eu cheguei no bagulho, que é o processo de bagulificação que as coisas vão tendo, assim. Porque assim, ele está numa casa e a casa vai ficando, você não arruma a casa vai ficando bagunçada, cada vez mais bagunçada. Então você deixou um palito de fósforo, quando você vai ver tem 2 palitos de fósforo, né? A ideia da entropia enlouquecida. Como se as coisas estivessem ganhando vida, né? Eu acho que tem esse jogo, essa brincadeira aí também, né? Onde está a vida? Será que a vida também não está nas coisas, né? Então ele faz essa junção da... No filme não rola, não tem essa No filme não questão, rola, não tem essa questão. Né? Tem a questão do vazio, né? Porque a ideia do expressão vazia aparece muito ao longo do livro. Os androides têm uma expressão vazia, a mulher lá, depressiva do Deckard, ela é vazia. São Francisco, né, de 2019, é cheia de prédios abandonados, vazios, né? Então tem a ideia de que o vazio vai se multiplicando, né? Uma ideia de que o vazio vai ganhando vida, que é uma ideia muito forte filosoficamente, né? E isso acho que está no filme, no 2049, quando chega em Las Vegas e tem aquele grande nada. Tipo, Las Vegas, que era um lugar tão vivo, as pessoas querendo ganhar coisas, de repente virou um grande nada, né? Acho que tem coisas muito legais no filme, não dá pra... É difícil ficar comparando o tempo todo com o livro, né? Tem coisas que... São linguagens diferentes. São linguagens diferentes e tal. Eu gostei de ver, assim, eu fiquei impactado, mas eu sempre senti falta um pouco de alguma coisa a mais, assim, um pouco... Não tem grandes frases também, né? Não tem grandes... né? No primeiro filme tem umas falas, assim, que você lembra das falas. Esse acho que não tem nenhuma fala, assim... Né? No primeiro filme tem aquele momento em que o amigo dele, detetive, fala...
fala que ela não está mais viva, né? Mas aí ele continua. Mas, na verdade, quem é que está vivo, né? O que é estar vivo, né? Tem essa questão no filme. E acho que no 2049 não tem. Mas tem lá o K. Dick. Você vê o filme e você lembra das questões que ele colocou. Você sai, né, do cinema pensando. É um filme para ver no cinema, né? Ele tem um visual realmente para você ver numa tela gigante, né? Na base de tudo que desse assunto que a gente está colocando sobre a humanidade, né? Sobre o que é ser humano e tal, quem você acha que somos nós? Quem que eu acho que somos nós? Yes. Nossa, mas é uma pergunta que... Esse é o programa. Estamos aí... Nós temos que fazer, esse é o programa, não tem jeito. O programa existe por causa disso. Estamos aí há milênios nos perguntando, né, o que somos nós. É, né? claro. Não precisa ser uma resposta definitiva. É qual o seu olhar sobre isso dentro desse assunto onde a gente está. Dentro da ideia dos androides ou não androides, ou futuro distópico ou não, dentro desse ambiente onde a gente está conversando, e o teu olhar, quem você acha que nós somos? Eu acho que nós somos aquele bombeiro e aquele cara que estava tentando resgatar as crianças ali do edifício ali no Lago do Paissandu, sabe? O bombeiro estava lá tentando pegar aquele sujeito que ele não sabe quem é, né? E depois a gente ficou sabendo que talvez seja um sujeito meio criminoso. Afinal, ele tinha umas tatuagens de palhaço, né? Quando o sujeito tem palhaço tatuado, talvez ele tenha matado um policial. Mas não sei, isso eu estou colocando em suspeita, não tenho certeza. Não sei qual é a história do sujeito, não sei de nada dele. O que eu sei é que ele realmente era um herói. Ambos são heróis. Tanto o bombeiro quanto esse cara que estava tentando resgatar umas crianças ali. Falou, não, pera aí que eu tenho... Segura aí que eu vou ver se tem mais gente lá dentro. Ele falou isso pro bombeiro, né? E aí o prédio caiu e ele ficou lá. Eu acho que isso é ser humano, né? Segura aí que eu vou ver se tem gente lá dentro. Segura aí que eu vou ver se tem gente lá dentro. E o cara fala, tá bom, eu vou segurar aqui. Eu vou segurar essa corda aqui, pode ir lá que eu vou te esperar, né? Se tiver gente lá dentro, eu tô aqui fora para te puxar. Acho que é isso, ser humano. Tá bom.